Olá pessoal, estamos de volta em mais uma Ação e Reação nesta quarta-feira, 31 de maio de 2017. Dia Mundial Sem Tabaco e Dia Internacional dos Comissários de Bordos. Para essa categoria, nosso abraço aqui do Ação e Reação. Hoje muita coisa para se discutir aqui. Kleber interessa ao São Paulo, o zagueiro do Santos que não joga, está interessando ao São Paulo. Hoje o Inter joga com o Palmeiras, decide a Copa do Brasil. Também o Facchini autoriza a depoimento de Michel Temer. Bala atinge imóvel de idosos no José Menino. Cubatão cobra de empresas por danos e reparos em ruas. Vacina de gripe para idosos é prorrogada. Para debater esses outros assuntos, eu tenho aqui hoje o nosso comentarista o nosso apresentador mora da TV Santa Cecília, aquele que fala, eu estou com você. Como é que é? Eu estou com você, né? O grande Douglas Gonçalves. É um prazer ter o Douglas Gonçalves, jornalista, e também tem um programa diário na nossa co-irmã Santa Cecília. Obrigado, Augusto. Augusto e Filete. Eu falo Augusto, a gente lembra da Ação e Reação, lembra do Augusto. Outro dia e que você está comandando muito bem, viu? Outro dia o Sidney me chamou de Boturão. Eu mandei um abraço pro Boturão. Eu falei, ó, quem tiver no Boturão, põe no 13 lá, entendeu? E quando você fala apresentador mor, não, eu sou um dos apresentadores, né? Existem vários apresentadores e você desempenha esse papel muito bem. E eu aprendo com vocês, né? Cada um, eu acho que a humildade começa aí. Um aprende com o outro, né? E nós estamos lá na Santa Cecília com Hora Geral, das 7 às 8 da manhã. Um programa muito bom. A gente procura... Que revisa todos os jornais sim, e tal. As manchetes, tem sempre um convidado. Essa é a nossa ideia. E depois, se você me der um minutinho no finalzinho do programa, eu tenho duas novidades para os telespectadores, que são seus e alguns também são meus, porque eles estão sempre com controle remoto, e eu quero divulgar aqui no Ação e Reação com o meu amigo Filete. Lógico, e as pessoas que gostam de discutir políticas públicas, elas põem aqui, põem no outro programa. Exatamente. Eu também vejo você de manhã lá, tal, e é bacana, entrevista no segundo bloco, a gente está acompanhando. É assim mesmo. Aprende com você, aprende com o Boturão, aprende com o Paulo Chifre, aprendi muito com o Augusto Capô de Casa, que é um grande comunicador, com o Roberto César na 102.1. Então, isso, na rádio, são muitos apresentadores. Rick Santos também. E também o nosso querido presidente do Sintracomos, né, o Marcos Braz de Oliveira, o famoso Macaé. Marcos Braz? Quem é Marcos Braz? Marcos Braz ninguém conhece. Não, pô. É Macaé. Ah, Macaé, eu sei. Macaé. O homem que está nas páginas dos jornais todo dia. Bem, Filete, boa tarde para você. Um abraço para o Augusto, né? Como o Douglas falou. Né? E para mim é uma satisfação até fazer esse programa hoje com o Douglas, né? Porque é uma pessoa que a gente tem um grande respeito. E trazer um abraço para você também, Filete, da nossa diretoria do Sintracomos e os trabalhadores também da nossa categoria, né? Porque nós estamos agora praticamente finalizando a nossa campanha salarial de 2017. Sempre vem meu amigo Vespa e Joca. Hoje tem outro jornalista aqui acompanhando o Macaé, que é um privilegiado, sempre vem com um jornalista aqui. Quem é a fera que está aí? Daqui a pouco eles chegam. Ah, está atrasado? Estão atrasados. Pô, o Vespasiano e Joca estão chegando atrasado aqui no programa. Pô, como é que o Michel Temer chega antes do... Como é que o Michel Temer chega antes dos jornalistas do Palácio lá? Como é que funciona o assessorado isso? Chega antes do assessor, né? É. Quem é o nosso complicado amigo? Agora Quem é o nosso amigo que está aí no estúdio? É o Guilherme. Guilherme, um abraço para o Guilherme também, que está acompanhando o programa aqui dos estúdios do TV Com. Bom, nós tivemos um problema aqui de um tiro, né, naquela região do Douglas. José Menino, né, que atingiu um apartamento de dois idosos que não estavam lá, né. É uma coisa que preocupa, que de vez em quando a gente tem uma bala perdida, isso acontece muito no Rio de Janeiro, se a moda pega, complica, hein? Você falou muito bem, essa é uma ocorrência muito comum no Rio de Janeiro, até pelas características das moradias, né, e a grande quantidade de favelas e submoradias próximo de residências. Isso acontece, essa é uma característica do Rio de Janeiro. Nós temos uma característica semelhante, não tanto populacional, não com a imensidão, ou melhor, com a dimensão que o Rio de Janeiro, mas isso já provoca uma grande preocupação. Você sabe muito bem, Filete e amigos do Ação e Reação, que por muitas vezes a Polícia Civil, que vem fazendo um grande trabalho, tendo à frente o Gaetano Virgínio, também o nosso delegado Manuel Gato, tem feito operações ali no Morro do José Menino e flagrado muitos traficantes, uma grande quantidade de drogas, que é próximo da onde foi encontrado esse projétil, né?
E o que me assusta, e graças a Deus isso aconteceu, ou seja, isso foi na madrugada de segunda-feira, e a faxineira, quando chegou para limpar o apartamento, ela viu, né, o buraco e encontrou o projétil dentro desse apartamento. Por sorte, ninguém se feriu, mas cabe aí uma investigação, saber da onde que veio essa bala perdida, para que isso não comece a ser uma constante. É mais ou menos assim, a gente reclama da falta de mobilidade, do quanto que a segunda pista da Imigrante, por exemplo, está saturada, mas não tem alternativa para isso. E no nosso país, no nosso Brasil, é assim, as pessoas esperam arrombar a porta para depois colocar a tranca. E isso nos preocupa, não só pelo aumento do número de roubos, que os próprios índices das polícias civil e militar têm apresentado à população, mas como essa bala perdida. E tem outra, e foi encontrado também um projétil numa escola municipal aqui na cidade de Santos. Então, são ocorrências que merecem uma atenção e uma investigação por parte da polícia e que seja colocada publicamente para que medidas sejam tomadas. Maca, essa questão aí dos tiros aí que aconteceram, bala perdida, que é uma coisa mais tradicional no Rio de Janeiro, né? A gente pode dizer que é tradicional, mas ocorrendo agora em Santos também. É uma situação muito preocupante, né? Só que estou invertendo os papéis, porque se na minha ótica teria que dar, o último combate seria a polícia militar. Aí o que ocorre é a polícia militar que entra na frente. Então eu faço uma leitura que é inverso dos papéis. Seria a polícia civil que teria que dar o combate, né? Investigativa, tal, para depois entrar a polícia civil, a polícia militar. Mas não, os papéis estão sendo invertidos, a polícia militar que vai na frente e tal. Então, diante desses conflitos, infelizmente... A polícia civil está sem efetiva aqui na Baixada Santista também, né? Estão fechando delegacias à noite, existe muita reclamação. E é complicado, por isso, né? Aonde seria que esse pessoal da inteligência, da civil, teria que dar o primeiro combate e tal, depois que entrava a polícia militar. Mas o papel está sendo inverso. Então, subcarrega, né, a polícia militar, e essas situações acontecem, né, de vez em quando. Na minha época, quando eu morava no Rio, era menos, né, essa coisa, porque, por exemplo, eu me criei em Nilópolis e era... Tinha beija-flor lá? Tinha beija-flor na época lá? Exatamente, por isso que duas paixões que eu tenho na vida, eu sou flamenguista e sou beija, exatamente porque a beija-flor era o quintal da minha casa. Mas a violência era bem menos naquela época. Era menor. Bem menos, a gente nem... Sabe, violência a gente não sabia nem o que era isso. De repente agora virou, né? Tudo por conta disso que gera também a questão do desemprego no país, que hoje está assolando. Há tempos atrás, agora nós estávamos com 12 milhões, agora nós estamos com 14 milhões de pessoas desempregadas. Se você multiplicar isso por 4, dá 50 bilhões de pessoas desempregadas no país. 50 milhões. 50 milhões de pessoas desempregadas. 4 que é o pai de família. Que exatamente, que é a família, né? E aí 4, você faz essa continha aí você vê que não é 14 milhões de pessoas desempregadas. Então muito isso mais. Gera conflito e tal. Os cidadãos, as pessoas não podem mais nem andar na rua. O cara olha para você, dependendo até do tênis que você está usando, o cara vai, tira o tênis aqui para mim. Em 30 segundos, se você não tirar, aí o cara olhou para você, não gostou, te dá um tiro e está tudo certo, parece que não aconteceu nada. Então, a violência, né? Aí por causa da revolta, a violência está muito grande. Mas isso, falta de quê? Falta de oportunidade, falta da investigação, dos setores de investigação, que não há também investimento para esse setor de investigação, que seria a Polícia Civil, depois vinha a Polícia Militar, né, para poder fazer o contrabando. Mas os papéis estão inversos. Esse aqui é o maior problema. Aí acontece, infelizmente acontece essas tragédias que nós gostaríamos que isso nunca acontecesse com ninguém, né? Eu quero registrar aqui a presença do jornal Costa Norte aqui, enviado pelo Durval Cap Filho, nosso amigo, colunista está cobrindo aqui a jovem Larissa Flávia Galvão, filha do meu amigo Flávio Galvão, né? Que está aqui na coluna social, Costa Norte do Ribas Zaidan, que é um jornal que circula aqui de Bertioga, Ilhabela, né? Do litoral norte aqui. Parabéns ao Durval que enviou o jornal para a gente. Douglas, você quer fazer algum comentário? O Macaé acabou tocando em outros assuntos importantes e isso nos remete a um outro fato. Se vocês pegarem os jornais, acho que foi no 1º de janeiro de 2016, se não me engano, tinha uma manchete assim no jornal A Tribuna, dizendo que o Mourão estava reclamando da falta de segurança
na cidade de Praia Grande. Por quê? Todos sabem que das 9 cidades que compõem a região metropolitana, a que tem o maior número o que está tendo o maior crescimento habitacional é Praia Grande, pela infraestrutura que existe na cidade. Então, ela está expandindo e o próprio censo de 2010 já mostrou o êxodo de pessoas, inclusive de Santos, para Praia Grande. E o que acontece? Triplica, acaba quadruplicando a população, só que o policiamento é o mesmo. E triste, isso é o Macaé e meu amigo Filete, eu fiquei assim, pensando que nós somos, acho que bobos. Saiu no jornal de que o Mourão conseguiu 35 policiais para o batalhão de Praia Grande. E a notícia, eu fui ler na íntegra, até o final do ano chegam os 35. Sabe o que dá a impressão? Parece, olha, manda 35 lá para a Baixada. Com todo respeito, é muito pouco quando se fala de educação, de segurança, né? E sem contar que o ML, por exemplo, ainda continua deficitário, com problemas. Ou seja, é o governo do Estado, que é o responsável pela Secretaria de Segurança Pública, que mais uma vez fica devendo o mínimo de infraestrutura para todos nós. E na Praia Grande, quem mora lá sabe que é 40 quilômetros de praia, né? Tem desde o começo lá da Forte até o Jardim Flórida. Exatamente. Tal. E também você vê, tem 3 áreas, que é da praia até a Kennedy, é uma área 1. Que eles falam 3 zonas, né? 3 zonas. Da orla, a intermediária... Isso, 3 zonas. E a do meio. Da praia até a Kennedy, vamos dizer que seria a zona 1, ou zona 3, mas zona 1. Isso. Da Kennedy até a pista, mas ao lado da pista de quem está indo para Peruíbe, o lado esquerdo, zona 2. E do outro lado da pista até o final, zona 3. Quer dizer, são 40 quilômetros, é muito grande a Praia Grande, né? E realmente a gente mendiga a segurança aqui, porque não adianta ter carros modernos, como antigamente nós tínhamos viaturas ruins, hoje as viaturas são boas, mas você vê as delegacias, é uma reclamação da população, fecham à noite. Se a mulher é agredida na Zona Noroeste, já a mulher sai de casa com o filho e sem dinheiro. Onde que ela vai fazer um BO? E o IML de Praia Grande, segundo informações, está tendo aí uma falta de entrosamento entre o governo do Estado e a Prefeitura de Praia Grande. O governo do Estado diz que já está pronto para mandar os funcionários do Estado, né, admiti-los, para que eles possam funcionar com o IML. Só que está fechado. Aí o Mourão já fala, não, ele está justamente aguardando que venha esse funcionário, ou seja, fica um impasse. Cuidado em falar do IML, que eu falei na 102.1 numa mesa, todo mundo falou, o IML tinha que ser levantado aquilo lá, porque quando alaga, né? Ou você... Isso é o nosso, de Santos. Isso, desculpa. Na Martins Fontes. O nosso de Santos Martins Fontes. Teria que você fazer uma estrutura, ou levantar aquilo lá, ou mudar de local, tudo, né? E todo mundo comentou, mas o comentário mais brando foi o meu. Mas tinha saído no Jornal Tribuna, no Jornal da Ola, Boqueirão, Diário do Litoral, falado na TV Tribuna e tudo. Aí, de repente, mandaram uma carta para a rádio, dizendo que o meu comentário foi muito áspero com o ML. Eu apenas reproduzi o que estava no jornal. Mas eu queria saber se eles mandaram o comentário para a TV Santa Cecília, para a TV Tribuna e tal. No outro dia eu falei, achei engraçado. Eu só reproduzi o comentário do jornal. Talvez com um pouco mais porque como eu mexo com essa área de anatomopatológico também, eu falei, porque mistura sangue com água, tudo pode causar doenças e tal. Mas nada não falei do governador, não falei nada, só falei que o ML tinha que ser reformado, que a região merecia uma coisa melhor, que quando para Santos vai para o Guarujá, mandaram uma carta para a rádio assessoria de imprensa, falando que eu fiz comentários. Todo mundo comentou, jornal saiu, todo mundo... Acho que só mandaram para, entendeu? Mandaram para essas coisas... Aí eu falei aqui na TV, piorou, né? Porque ficou mais eco. Eu falei aqui na TV, na outra segunda-feira na rádio eu comentei de novo. Você sabe, quando a gente recebe autoridades, vamos supor, quando vem o governador, o que eu vejo mais são as pessoas cortejarem o governador, Macaé. Como o senhor está? Senta aqui, vamos comer um pastel no Carioca, vamos dar uma volta na hora, que o governador sai daqui, filete, achando que não tem problema nenhum. Porque cobrar um governador, cobrar um presidente, um ministro, um secretário estadual ou até municipal é obrigação, porque eles estão lá para servir a população, né? Então, quando a gente faz um comentário como esse, é para ajudar e encontrar alternativas. A contribuição da Ação e Reação é justamente jornalística. A gente não quer só criticar ou fazer a crítica pela crítica. Não citei nome de ninguém, não faz forma alguma. Quando caiu aqui o avião do Eduardo Campos, a gente tinha problema aqui no ML. Ou seja, os corpos foram para o ML de São Paulo. Olha só, e nós temos aqui uma região próspera. Quando teve o incêndio ultracargo, criaram um gabinete de crise. Por que só gabinete de crise? Não tem como criar um gabinete de soluções
Ou seja, a nossa região fica sempre à mercê da boa vontade do governo do estado ou governo federal, que praticamente não existe. E é uma região que tem 1,5 milhão de habitantes e flutuante chega a 4 milhões Exatamente. na temporada, né? E a proximidade da principal capital do Brasil, que é São Paulo. Poxa, e cadê isso? E a gente vai ficar sempre mendigando, pedindo ajuda? Eu não me conformo com esse tipo de situação. A OAB Santos, Macaé, entrou com um recurso contra a Ecovias, né, um estudo, já chamou a Ecovias para conversar, sobre essa questão de finais de semana prolongados e nas férias, enfim. Né, nós aqui em Santos temos obrigados a pagar um pedágio caro, né, que é o pedágio mais caro do Brasil, e descer pela Anchieta, essa 8x2, essa questão aí que a gente sempre, para subir é difícil e para descer também quando tem uma época de temporada, uma coisa assim. Quer dizer, se você quiser ir para São Paulo e for um fim de semana prolongado, você também tem dificuldade. Se você quiser, quando você volta, você também tem dificuldade, que tem que descer pela Anchieta. E a OAB Santos se posicionou, lógico, com o respaldo de São Paulo, questionando a Ecovias por que a gente paga um pedágio caro e é obrigado a descer pela Anchieta, que é uma estrada que foi construída há mais de 50 anos. Exatamente, até porque pela Anchieta, obviamente, teria que ser determinado só para os caminhões e os ônibus, que é coisas pesadas. Não a gente voltar. Até porque você não sabe, você chega lá no pedágio, quando você paga o pedágio que você anda 1 quilômetro, aí o cara te desvia para descer ali. Aí, numa situação meio perigosa, aí entra a questão dos assaltos, né? O que aconteceu recentemente, que nós assistimos aí, né? Tem que descer pela pista lá, onde nós pagamos caro para poder descer pela imigrante, né? E tem que fazer ali, já que não pode colocar segurança em cada esquina, mas tem que fazer uma iluminação, mas uma iluminação mesmo, de fora a fora, porque ela... É muita grana que entra ali, tem que fazer isso aí. A questão dos pedágios também, que a gente sabe que tem crise, mas tem cada cabine de pedágio tem 7, 8 ambulantes e pelo código não pode ter ninguém dentro de estrada. Quer dizer que também outro dia um foi atropelado e é uma questão complicada, porque está na cara do gol ali, todo mundo vende e ninguém faz nada, né? Exatamente. E aqueles ambulantes... Por outra coisa, são as pessoas que estão desempregadas e com certeza. Então, por isso que era meia dúzia que tinha ali. Hoje não, hoje tem... meia dúzia para cada condição. Para cada cabine. Né? Agora não, agora o negócio extrapolou. Agora, por que motivo? O desemprego. Então as pessoas têm que se virar. E se virar não tem jeito. Vão arriscar ali na pista, exatamente arriscar de ser atropelado e tal, e não tem uma definição daquela situação que está da Ecovias. Então a Ecovias está deixando a desejar, entendeu? Está deixando a desejar para os munícipes. Porque, obviamente, tudo bem, o cara vem de São Paulo, chega aqui, né? Dá um mergulho, toma aí uma água mineral, deixa uma moeda e vai embora. Mas também faz parte do nosso crescimento. Mas faz parte do turista, lógico. Do turista, do veranista, tudo. Nós não somos contra isso. Agora ela tem que dar uma melhora, não dizer, olha, quem é da Baixada fica de um lado e quem é de São Paulo dá prioridade para ele descer nesse vácuo aí. Então, eles têm que tomar providência. E a OAB, ela fez certíssimo, né? Questionar e entrar cobrando as atitudes dos que comandam aí a Ecovias. Eu só achei, Macaé, que faltou mais representatividade nessa ação, que eu parabenizo da OAB. Deveria estar ali presente o Condesb, que congrega os 9 prefeitos, deveria estar presente a UVEBS, que são 134 vereadores, deveria estar a Sociedade de Melhoramentos, entendeu? Deveria estar o Convention Bureau, que tem uma responsabilidade muito grande. E olha só a massa de pessoas e autoridades numa audiência pública dessa. E aí cobrar justamente a Ecovias, porque a pressão toda quem recebe somos nós, que às vezes temos que descer e disputar com os caminhões. E quando o Filete falou da década de 50, quando da inauguração da Anchieta, a gente tem que lembrar, Macaé, que hoje os caminhões são mais modernos. São, bitrem, tricaminhão, ou seja, três compartimentos, entendeu? E quando eles fazem uma curva, é natural, se ele está na faixa direita, ele joga um pouquinho para a esquerda para poder fazer a curva. Se tem um carro do lado, o carro praticamente ele é jogado fora da pista. Ou seja, nós pagamos
um alto preço de pedágio e ainda corremos risco de vida. E a quem que a gente vai recorrer? A quem? Por ficar com muitos caminhões e também pelos assaltos, que são comuns também. Isso é natural. E aí, por causa da grande movimentação de veículos, tem o congestionamento e você fica... Tem os radares também, que a pessoa tem que ir devagar. Depois congestiona e muita gente, então fica quase praticamente andando muito lerdo. Lerdo. Mas a empresa, que é a Ecovias, que é a concessionária que administra, faturando e muito. Bom, uma coisa que nós debatemos muito essa semana, antes de falar dos desempregados de Cubatão, que o Macael vai discorrer sobre essa questão das greves aqui da região, né? Então, para ter greve em Praia Grande, outras regiões. Queria saber de você, o Cassione falou, o Clemente também, ontem o doutor Matos também se posicionou sobre a questão, o Heraldo Santos, que é seu amigo, inclusive. Nosso amigo. Sobre a questão da Cracolândia, né? Muitas pessoas criticaram a ação do prefeito do Dória em São Paulo, né? Mas muitos também entendem que ele pôs o dedo onde ninguém queria colocar, né? E é normal que num país que não tem estrutura médica para 4, 5 mil pessoas, num país que a gente não tem um sistema de segurança pública que as pessoas que estão lá fazem o que está no alcance, mas também não tem um setor tão estruturado assim, que esses viciados em crack saiam por São Paulo. 150 foram internados, quiseram ser internados. 120 tinha uma tripa, como diz a gíria, né? Tinha uma ficha policial enorme e já foram capturados. Mas sobraram muita gente nas ruas, tal. Então, realmente, alguns falam que a ação poderia ser com maior amplitude, mas também tem os que defendem que se tivesse muita amplitude, eles iam ficar sabendo e os traficantes iam todos embora, né? Se tivesse um aviso. Outros entendem que nós não temos estrutura mesmo e se não for na raça não vai funcionar. E essa questão, que nos Estados Unidos, quando o Rodolfo Giuliani conseguiu em 4 anos acabar... Tolerância zero. Tolerância zero, que era a cidade mais violenta do mundo, das grandes, e ele conseguiu deixar hoje com a cidade grande menos violenta do mundo, né? Não é que a cidade menos violenta, mas das cidades grandes é uma das menos violentas do mundo, junto com Tóquio e tal. Então o que acontece? Lá o cara com 5 gramas de crack era considerado traficante e ficava 5 anos preso. Eles multiplicaram por 6 o número de policiais. Então tinha 3 mil policiais, passaram para 18 mil. Então aumentaram a polícia, remuneraram melhor, exatamente. Penas agressivas, tolerância zero, tal. Em 4 anos acabou. Aqui as penas não são tão agressivas assim. A polícia faz o que pode, mas como a Kéia falou, não está tão preparada assim. Nós temos um sistema médico que não vai dar conta de tanto drogado para se tratar. E não tem e é obrigado a pessoa não pode... A internação compulsória não pode, é compulsória. Quer dizer, o cara tem que falar. Mas um drogado, um cara que está na rua drogado, que as pessoas chamam de zumbi, eu nunca usei esse termo porque eu não gosto desse termo, mas as pessoas usam, ele pode escolher, porque um bêbado na rua ele não está sabendo o que está fazendo. Quer dizer que um drogado, daqueles que estão aí num estado muito ruim, ele pode decidir sobre a vida dele, já que ele causa um risco para a vida dos outros? Essa é uma discussão muito grande. Eu quero até dizer que o prefeito Dória, por mais marketing que ele esteja fazendo desde que ele assumiu em 1º de janeiro, ele acabou tocando e provocando uma ação muito grande na Cracolândia, que acaba tristemente prejudicando a cidade de São Paulo e os comerciantes do entorno. Mas, em primeiro lugar, no meu entendimento, está a saúde pública. E você mesmo falou, o próprio prefeito Giuliani, da Tolerância Zero Nova York, levou 4 anos para resolver um problema importante na área da segurança. E a Cracolândia não se acaba assim de uma hora para outra. Houve um desgaste a princípio, porque quem estava responsável de tomar essa providência, de acabar ou de repente de implementar as primeiras medidas contra a Cracolândia, era a ex-vereadora Soninha, que inclusive saiu da secretaria, uma outra entrou e durante essa operação também acabou pedindo para sair. E ficou um outro secretário. Era a Soninha que ia tomar frente. Porque aí a Soninha saiu e entrou uma outra mulher, eu não me lembro o nome. E ela também achou que foi muito violento e tal. Mas também a gente tem... os direitos humanos não pode ser o direito dos humanos também, não, né? De forma alguma. Mas tem um aspecto importante que, naquela operação que levou mais de 900 policiais, eu senti que houve vamos fazer uma ação que dê uma mídia positiva para mostrar a ação política. Porque foi justamente numa semana após que houve aquele vazamento daquela escuta que acabou prejudicando e causou a investigação
do presidente Temer, então tinha toda uma onda, uma nuvem política em cima dos políticos de Brasília. E essa ação no governo do Estado acabou mostrando positivamente a ação do prefeito João Dória, que levou de carona também o governador Geraldo Alckmin. Eu sou totalmente favorável com relação a essa medida e espero que esse resultado ele acabe tendo uma atenção maior por parte do poder público. Volto a repetir aqui que a pessoa que está sob o efeito da droga, ela não tem condição de falar aquilo que ela quer, se ela quer ser internada ou não. Eu sou favorável, me desculpem aqueles que são contra da internação compulsória. É a única maneira da pessoa, depois do efeito da droga, dela poder pensar e agradecer quem fez isso por ela. Porque a pessoa, quando ela está sob o efeito da droga, ela não tem como opinar. Ela está totalmente zonza, ela está fora de si, né? E ela vai acabar cada vez mais destruindo não só a sua própria vida, como o Filete, a família em si acaba sendo prejudicada pelo usuário de drogas. Então, quero parabenizar sim essa ação, mas ela tem que ter uma manutenção de várias secretarias, a de saúde, a social. Quer dizer que tem que ser uma ação conjunta e não pode achar que em uma semana, um mês vai resolver esse problema, que é um problema crônico de anos. Não, mas tem que ter uma iniciativa, tem que ter uma ação, que já foi deflagrada a questão de 15 dias em São Paulo. Macaé, essa questão da Cracolândia, né? Antes de a gente começar nos assuntos aí também dos trabalhadores e tal, dá uma sua opinião sobre essa questão, já que todos os comentários da semana abordaram um pouquinho sobre isso. A questão é uma situação muito delicada, né? Porque você está lidando com pessoas, com gente, né? Não é com máquina. Então tem vários aspectos. Aí a pergunta que eu faço, antes de tomar essas ações, já tinha algum local preparado para pegar essas pessoas para levar para aquele setor? Não existe nem condição de você ter 4 mil, 5 mil pessoas, não tem nem hospitais para isso. Não tem hospitais preparados para isso, tal. Porque eu acho que as pessoas não vão, porque é compulsória, ela não vai. Exatamente, para que você dê ajuda para essas pessoas humanas, a ação, até aí tudo bem. Mas para você fazer uma ação, você tem que estar preparado já com todo aparato para poder encaminhar essas pessoas para aquele local de tratamento. Mas as pessoas não vão, elas só vão se elas quiserem, a maioria não quer ir. Eu sei, mas aquela, como o Douglas acabou de falar, aquele que está, sabe, desorientado e tal, ele não se domina mais, ele perdeu todo o raciocínio. Então, essas pessoas, com certeza, quando você pega ele compulsoriamente, leva ele, e ele tem um tratamento, ele vai agradecer porque alguém salvou mais uma vida. Então, é questão de salvar uma vida. Agora, tem que ter muito cuidado, porque o cara fala, olha, pega aqui, não pode pegar do jeito que quer. Mas é uma ação difícil. É uma ação difícil. Até porque você imagina, a Cracolândia começou em São Paulo, né? Centro de São Paulo. Nós temos no estado 645 cidades. 525 cidades já está empestada também com Cracolândia. Você vê como o negócio expandiu. Então não é só São Paulo. E 70 cidades, 20 falaram que não tem o problema. Mas o Estado de São Paulo, o Macaé está atualizado. O Estado de São Paulo, que fez a pesquisa, falou que 20 falaram que não tem o problema de crack, mas não disseram quais são as 20 cidades. Que nós aceitamos saber e não conseguimos. E 70 não responderam. 70 é mais ou menos assim. Quer dizer, 20 falaram que não existe. O outro número eu não me lembro aqui, mas é 60. De 60 a 70 não responderam. E 525 falaram que o problema é muito grave. Exatamente, ocorreram no estado. Para você sentir... Olha só que número, hein? 525. 525 falaram que o problema é grave. Agora você imagina para você cuidar, né, desse povo todo. Então você tem que ter área específica, tem que ter um planejamento antes de tomar umas ações para poder levar esse caso. Tem que ter, nós já estamos numa falta de médico violenta no nosso país, né? Estamos com falta de médico. Você não tem um lugar adequado, porque para levar essas pessoas com tratamento tem que ser lugar bastante leitos adequado. Hospitalares, não leitos tem? Hospitalares e tal, não tem. Se já não tem para cuidar da saúde da população, né? Então é uma missão muito difícil. Ela não é de curto prazo, não. Essa missão pode surtir efeito, e nós esperamos que tenha efeito disso, porque você está salvando vidas, está mexendo com o ser humano, e que não vai ser de curto prazo. Isso aqui vai ser de médio e longo prazo, para que aconteça
né, o benefício para todas essas pessoas que estão envolvidas. Nós temos que chamar um intervalo, você pode ligar no intervalo, como faz o Uriel Vilas Boas, outras pessoas, mas tem que ser muito rápido, ou mandar um WhatsApp, você que já está mais modernizado aqui, no 997 11 5545, já está pulando o celular aqui, já deve ter perguntas para o Douglas Gonçalves, para o Macaé, críticas, sugestões para os programas. Nós vamos ao breve intervalo, é muito rápido, continue com a gente aqui. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Fizemos muito mais que uma programação inédita que agrada a você. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque, como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br.
Venha viajar no mundo dos documentários, produzidos em diversas partes do país com variados temas. Em pleno século XXI existe muito preconceito, né? O preconceito racial, preconceito sexual, preconceito social. Esse fim de tarde é mesmo que a gente ter nascido de novo. É uma mensagem de paz para o mundo. Tudo bem a gente apanhar um pouco se a gente conseguir andar um pouquinho ao mesmo tempo, assim. Mas faz parte, né? A gente não agrada todo mundo sempre. Domingo, 11 da manhã e com horários alternativos aqui na sua TV Com. Estamos de volta no Ação e Reação no segundo bloco, dia 31 de maio de 2017, Dia Mundial Sem Tabaco e Dia Internacional dos Comissários de Bordo. Hoje, com grata satisfação de receber aqui o presidente do Sintracomos Macaé e o jornalista Douglas Gonçalves. Macaé, hoje de manhã teve um diálogo com você e os desempregados de diversas categorias na subsede do Sintracomos em Cubatão. Como é que foi esse diálogo e como é que está a questão da greve por lá? Olha, a questão do desempregado é muito difícil, né? Porque não só está ali os empregados de Cubatão, tem bastante gente da região, né? Da nossa região aqui. Principalmente São Vicente, mais próximo São Vicente, Praia Grande, Guarujá, né? Até de Itanhaém. O pessoal se aglomera lá, porque nós só temos o único Aí tem polo... as fotos de hoje, né? Exatamente, de hoje. Isso é na porta do sindicato, porque lá dentro ninguém conseguia mais entrar. Quem falou que o Joque Vespasiano não trabalha aí, ó? Quem falou que não trabalha? Olha lá, olha que beleza. Isso, muita gente, hein? Muita gente. Macaé acordou às 5h30, o Joca chegou lá às 7h, mas chegou lá. Você vê que é muita gente lá na portaria. Então, acontece meia dúzia de vagas, quando tem 3, 4, e está muito difícil. O polo industrial é o único do estado de São Paulo que agrega, né, essa mão de obra qualificada da Baixada Santista. Nós tínhamos uma reunião com o prefeito, mas o prefeito estava com os compromissos em São Paulo, não deu tempo de descer a serra. Eu até pensei que ele estava descendo no comboio, né? Mas nós marcamos agora uma nova reunião às 9 horas, sexta-feira agora, às 9 horas da manhã, e a concentração do desempregado vai ser no Paço Municipal de Cubatão, aguardando algum resultado da nossa conversa com o prefeito, para que nós possamos aí encaminhar alguma coisa, porque tem que acontecer algo. Cubatão não pode parar. Ali, as indústrias, pelo contrário, de vez das indústrias estar se fortalecendo, está mandando os trabalhadores embora, está enfraquecendo. E a gente tem, e o prefeito, ele tem que sair na frente e tomar uma alternativa, não pode ficar esperando. Se tiver de ir a Brasília, tem que ir a Brasília, falar com quem é de direito, que hoje a pasta do desenvolvimento do país está na mão do Aloysio Nunes. Então, que é do partido do prefeito. Do partido, se quer, tem que procurar ele para conversar, tem que procurar o governo do estado, o Alckmin, para ser conversado, para trazer uma solução para o polo industrial de Cubatão. Para não acabar com a cidade e com a região, né? Exatamente, para enriquecer o mercado, porque está muito difícil. Tem a questão do desemprego, tem a questão dos hospitais, que está fechado até hoje, não consegue abrir. E fora a dívida com o pessoal da MAVE, com o pessoal da CUSAM, né? Que fecharam a CUSAM, mas não tem dinheiro para pagar a rescisão contratual desses trabalhadores. Então, é uma situação difícil, né? Para dentro da cidade de Cubatão. Então, tem que ter uma movimentação fora de Cubatão. O prefeito ele tem que pegar o staff dele e a Brasília e a São Paulo, ao governo do estado, para trazer alguma solução para a cidade de Cubatão, que é o polo industrial do estado de São Paulo. Sabe, essa questão aí eu quero ser breve, até porque o Macaé já explicou muito bem a atuação do Sintracomos, representando os trabalhadores, muito, não só importante, como mostra que a representatividade através de um líder sindical como o Macaé faz com que os resultados ocorram. Mas nem sempre essa atitude tem um eco, encontra o eco. Qual o eco? Do prefeito de Cubatão, Ademário. Porque não adianta, amigos do Ação e Reação, o prefeito falar, olha, a gente estava com dívida, a CUSAM está dando prejuízo, eu tenho que... Tudo isso era sabido por dois motivos. Uma, porque o atual prefeito era vereador.
E o segundo ponto é porque as contas e as ações são públicas, não é novidade. E na hora que ele é eleito e assume a prefeitura, ele tem que mostrar para que veio ter competência e habilidade política. E, em primeiro lugar, ter o diálogo, ser humilde e conversar com os servidores, em primeiro ponto. Nós já tivemos uma grande decepção do Billy. O Billy, quando ele foi eleito, é bom a gente lembrar, às vezes as pessoas esquecem, ele quebrou um ciclo que vinha do PSB. 2 gestões do Márcio França, 2 do Tércio, a população de São Vicente não queria, colocou o Billy, foi eleito no primeiro turno, e olha, tinha 2 minutos de TV, e o outro, que era o Caio França, que era candidato a prefeito, tinha 20 minutos, e o Billy ganhou. Olha que decepção, o desastre que foi para a cidade de São Vicente. Então, às vezes a gente esquece. E o caso do Ademário, eu quero, quanto jornalista, falar parabéns, prefeito Ademário. O senhor foi um prefeito competente, mas até o momento ele não está dando demonstração nem de diálogo e nem de habilidade com os servidores e com o trato da gestão pública. Talvez eu sinto, Macaé, você que tem um contato mais com o prefeito Ademário, que ele está meio inseguro ou não estão dando liberdade para que ele tenha uma atuação política totalmente com a marca do Ademário. Às vezes alguma corrente política ou algum secretário mais próximo fala, não, faz isso, faz aquilo. Só que não pode esquecer, prefeito Ademário, que quando o senhor é coordenado, no meu entendimento, o prejuízo pode ser muito grande e a população espera um prefeito mais atuante numa cidade que tem o maior polo petroquímico da região e que merece uma atenção sua. Afinal de contas, o senhor foi eleito através do voto da população. Realmente, porque o Hospital Modelo atendia gente de São Vicente ali da área continental também, de Cubatão, e aí você fecha o hospital, Quando acontece um acidente na estrada, qual a primeira cidade? Modelo. É o Hospital de Cubatão, que está fechado e já avisaram que vai abrir em setembro. Eu não entendo isso. Setembro a gente vai abrir. Setembro, quer dizer que até lá ninguém fica doente. Bom, Douglas, e outra coisa que eu já falei algumas vezes aqui, o Filete é testemunha. Sim. Uma cidade como um polo industrial daquele, você não tem uma ala de queimado, velho. Olha que absurdo, não há uma ala de queimado. É verdade. Né? Se tem um acidente na rodovia, que digamos que pegue, né? Deus o livre, que mais que acidente ter que atender 15, 20 pessoas, já era. Porque o primeiro atendimento tem que ser Cubatão, porque está ali na Boca do Gol, e não tem. Se há uma explosão, porque nós já tivemos 2 anúncios aqui, e parece que ninguém está cuidando. Primeiro aqui em Santos. A Ultracargo. Da Ultracargo. E outra no Local Frio. E a outra, Local Frio. E em Cubatão também. Também em Cubatão. Em Cubatão também. E na Vale, que ficaram 2 dias para saber de onde realmente aconteceu a situação. E o pessoal ali, batendo cabeça, não sabia, não tem um treinamento para evacuar, não tem um treinamento para nada. Não tem uma brigada. Não tem uma brigada, não tem nada. O que quer dizer, né? Na hora do acidente desse, olha, sai todo mundo da área, e todo mundo bate cabeça. Vou para onde? Para onde está indicando a nossa saída? Que material de proteção que eu uso? Qual é o material de proteção? Qual é o que aconteceu? Qual é a coisa química que está aí para poder a gente se defender? Não existe isso. Então, cara, é só por Deus mesmo para livrar. Porque Cubatão é uma bomba atômica, né? As tubulações é tudo entrançada. Por baixo, a gente não vê, mas é tudo entrelaçada ali na cidade de Cubatão, sabe? E tem que ter, e muito obsoleto, porque tem muita tubulação ali que já era para ser substituída há muito tempo, e não é. É um reparinho aqui, um reparinho ali e tal. Então, a gente reza todo dia para que não aconteça um acidente maior naquela cidade. Agora, só o que é interessante, muito rapidamente, porque o tema eu julgo importante, se a gente pegar também o passado, Macaé, meu amigo Filete e telespectadores, se lembra como que era conhecido Cubatão antes? O Vale da Morte. As crianças nasciam sem cérebro. Nós tivemos o incêndio da Vila Socó. Agora, da década de 90 para cá, os guarás voltaram, né? Ou seja, houve uma mudança positiva para a cidade de Cubatão. Me parece que aquele ciclo danoso para a cidade, que era Passarelli e Inês Serra, depois veio o Clemon Silveira Castor, deu ali uma sobrevida, aí depois veio a Márcia Rosa, aí começou a diminuir, e agora Ademário, ou seja, a população de Cubatão carece de um administrador que faça história na cidade de Cubatão, porque cidade sofrida, né? E aí falta a competência administrativa, né? Para que valha a pena a gente saber que
foi eleito alguém que conhece os problemas e vai, pelo menos, dar uma etapa de início de uma nova história para Cubatão. Vocês falaram em aula de queimados, lembrando que aqui na Santa Casa de Santos tivemos o Papa dos Queimados, o Dr. Silvio Correia, Sim. né? E hoje tem o Silvio Correia Júnior, que é seu filho. Então era uma excelente, eu fiz curso aí de 1 ano como ouvinte de cirurgia plástica e tal, e o Silvio Correia era um Papa na aula de queimados. A Santa Casa sempre foi excelente nessa questão de queimados e reparação. O Brito, do diretor do Setaporte, manda um abraço para todos, parabeniza o Douglas e o Macaé, e diz que a situação da Cracolândia deveriam ser evitadas se os políticos fizessem o seu papel, olhando para a população, ao invés de ficarem roubando. Questão do Brito. Não políticos regionais, talvez políticos nacionais, né? Não, mas, por exemplo, tem o Macaé, tem o craque é possível vencer. Vocês já viram essa viatura. Aqui em frente do Imbaré fica ali como modelo, que não serve para nada. Tem a outra que fica ali na biquinha, lá em São Vicente, também não serve para nada. Outro dia eu estava em São Paulo, ali no Jabaquara, eu vi uma viatura igual, um micro-ônibus, craque é possível vencer. Tinham 5 guardas municipais, sai uma torre igual como se fosse um link com câmera, ou seja, funcionando para observar onde que tem pontos, usuários de droga, uma ação. Aqui a ação é o quê? De ficar olhando. E se você parar para pensar, muito rapidamente eu mapeio aqui os locais onde tem esses usuários de drogas. Ali no túnel, do lado da Sabesp, no José Menino, ali em cima do túnel Rubens Ferreira Martins, na rua Tiro Naval, na rua 7 de Setembro, na Silva Jardim, Rosinha Viegas, aqui na Aparecida, próximo do Shopping, Praça do Sesc, Tiro Naval, Tiro Naval no centro de Santos. Entendeu? Tem na Vila Nova, do lado da hospedaria, que a qualquer hora vai cair aquela hospedaria e vai morrer gente, né? A Vila Nova toda ali, ou seja, está tudo mapeado, é muito fácil. Agora não tem nenhuma ação efetiva, enquanto o pior não acontece. Um abraço para o Brito. Lembrando aqui também, a Cintia está lembrando que o Macaé é eleito diretor regional da Força Sindical. O homem já tem serviço pra caramba. Agora que a mulher do Zoca não vai ver ele em casa mais, nem do Vespasiano, entendeu? Porque o homem tem medo de avião. Foi com medo de avião, tem medo de avião. Então ele vai de ônibus. Então toda a operação para Brasília, o nosso amigo Macaé vai de ônibus. E os funcionários vão de avião, quem quer ir de ônibus vai de ônibus. Agora o homem é diretor regional da Força Sindical. Vai ter que dar um aumento pro Vespasiano e o nosso amigo aqui, porque os caras não vão ficar mais em casa, vão ficar todos acordando às 5 da manhã, comendo na padaria, greve. Não sei o que Brasília, não sei o que São Paulo. Tá complicado, hein? Tu aceitou mais esse desafio, Macaé? É, mas um desafio pra gente, né? E aqui, né? Olha lá, o Macaé ali. A posse realmente será agora dia 6, né? Não, dia 12 de maio ocorreu a sua eleição. Tudo lá, bem, né? Ocorreu a eleição e tal, mas aí... lá em Piracicaba. Você sucederá o Ebert Passos Filho, que é o presidente do Sindicato dos Químicos da Baixada Santista. Que passa a ser vice também, né? O Ebert. O Ebert Passos passa a ser vice da estadual. Em São Paulo lá. E o seu suplente vai ser o Claudomiro Machado Miro do Sintraporte. Um abraço para todos. Um abraço para todo esse pessoal. Então, lá houve eleição e tal, mas formalmente, né, até porque o presidente da estadual, dia 6, nós iremos fazer um grande encontro com todos os sindicatos filiado à Força da Baixada Santista, no nosso sindicato, às 10 horas da manhã, dia 6, até para o presidente estará aqui também, até para fazer o agradecimento ao Passo, né, o trabalho que ele fez esse período todo, né, e também me apresentar para todos os colegas, né. Parabéns por mais essa empreitada aí. E é um desafio que a gente vamos trabalhar, empreitar, né, e também... Sou o vice-presidente da Federação da Construção Civil do Estado de São Paulo. Caramba, então tá de... Negocio tanto o nível de baixada e como nível de... Diretor da Força e ainda vice-presidente do Sindicato da Construção Agora Civil. Isso dá conta pelo trabalho do Sintracom, né? Nosso trabalho. Então, por isso que a gente tem esses convites. Tenha certeza que não é pelo olhinho nos olhos não, é pelo nosso trabalho, né? Correria, dia a dia. O trabalho do nosso sindicato, da nossa diretoria. Então, para a gente é um desafio, mas também é uma satisfação, né? Ter mais essa empreitada na nossa vida. Macaé, como é que você vê o encerramento da Cursan, que foi aprovado pelos vereadores, unânime, projeto que extingue a Companhia Cubatense de Urbanismo e Saneamento, a Cursan? Olha, a Cursan, primeiro alegaram que não ia fechar a Cursan, que ia recuperar a Cursan, né? Mas depois
Deram prazo de um mês. Deram um prazo de um mês, nem aconteceu um prazo de um mês, né? Acho que na semana seguinte disse que vamos ter que fechar as portas, uma dívida de 126 milhões da Cosam. Agora eu achei uma coisa engraçada. Mas não tinha que alguém, por exemplo, tudo bem, mas como o Douglas falou, alguém de mais punjância, porque vai deixar, então acaba isso, não tem hospital, deixa as empresas mandarem gente embora, não tinha que alguém ir lá para Brasília, comissão de vereadores, bater na mesa, como faz o Mourão, não tem polícia, não tem isso, reclama. Exato, que eu acabei de falar, se quer que a cidade cresça tal, não dá para ficar olhando pelo retrovisor. Tem que se mexer e ir a Brasília, a nível de Brasília, porque tudo acontece em Brasília. A nível de Brasília, vem a nível estadual para a gente passar. Agora, uma coisa interessante, São Vicente, a Codesave, é 3 vezes mais a dívida lá da Codesave em São Vicente. A Cursam a dívida da Cursam? A Cursam, 700 trabalhadores. 100 milhões de dívida. A Codesave, não desinformaram. Tudo. Não, a Cursam, com tudo, era 126 milhões. 126 milhões. Com quantos funcionários? Com 600 e poucos funcionários. 640 por aí. 126 milhões. E a Codesave São Vicente? 1.100 funcionários. 3 vezes mais a dívida lá. E o prefeito está suportando. Por sinal, agora a Câmara aprovou o projeto que tudo que entrar e que passar, até os deputados, se mandar alguma grana, é para o prefeito pegar todo esse dinheiro para ir acertando as dívidas que tem. O governador do estado já está liberando 800 milhões de reais para São Vicente, para começar a... 800 milhões? 800 milhões. Então dá para pagar a dívida da Codesave? Não, o governo está liberando para poder... De repente não vem os 800 milhões, mas está anunciado os 800. Por exemplo, pode vir 400 milhões, para poder começar a fazer todos os asfaltos de São Vicente, porque São Vicente você não consegue andar mais em São Vicente. Não. Né? Para esse fim, né, de São Vicente. Então, poxa, se ele lá está andando e está conseguindo politicamente essa situação, por que o de Cubatão não pode fazer isso? Que é do partido do governador. Que é do partido do governador. Do partido. Né? O homem que está sentado na pasta do desenvolvimento, para buscar desenvolvimento fora do país, para trazer para dentro do país, é também do mesmo partido, que é a Luiz Nunes. Por que não ter uma conversa, né? Trazer para as indústrias, para trazer a melhoria aqui para a nossa cidade? Porque tem muitas empresas que fecharam a porta e tem muito ociosa. Você vai fazer o que aqui, nesse setor? Não vai fazer nada, então tem que investir aqui para trazer alguma coisa, atrair as empresas de exportação, porque o porto é aqui, o maior porto da América Latina. Se você atraiu, e Cubatão é estratégico, porque nós temos rodovia e nós temos linhas de ferro, né? Então é estratégico ali, trazer as empresas de exportações, né? Dar um incentivo, fazer algo que essas empresas, que o porto está aqui, o cara está na boca do gol. Então tem que ter essa habilidade para isso. Senão a gente não sai do zero. Senão a gente não sai, vamos ficar patinando, e o desemprego crescendo, Agora, Macaé, o que eu ouço muito, e eu quero reproduzir o que eu tenho ouvido, e acho que a maioria dos telespectadores e a mesa também, é que essas empresas de economia mista servem mais como cabide de emprego. Eu não quero acreditar que esses quase 700 funcionários da Cursam levaram a empresa a esse rumbo. Existem lá trabalhadores sérios, e muitos deles, me corrija, Macaé, responsável pela merenda, pela limpeza das escolas na cidade de Cubatão. A manutenção das escolas, fundamental. Agora, o que eu sei da Codesave, que eu ouço também, é justamente o cabide de emprego, que não é diferente com a Prodesan, né? E que há um tempo atrás tinha na Emurg, que era no Guarujá, e que o saudoso Maurício Mariano acabou extinguindo, né? Então, seria importante, aí cabe às câmaras municipais, que através de um requerimento, façam um levantamento do número de funcionários dessas empresas de economia mista, os seus nomes e os seus salários, para fazer um levantamento se de fato há necessidade de uma Codesave, por exemplo, ter cerca de 1.100 funcionários, de uma Cursam ter quase 700 mil, por mais que está sendo extinta, que é essa a ideia da administração do prefeito Ademário. Se a Prodesan, por exemplo, tem necessidade de ter essa condição de funcionários, é aí que a gente mostra que a representatividade do Poder Legislativo, que representa a população, é para fiscalizar, sim, o Executivo.
né? Porque aí às vezes já está diagnosticado o porquê que chega nessa cifra altíssima. Porque tem super salários e pessoas que, algumas delas, deixa eu deixar bem claro, às vezes nem vão trabalhar, mas têm grandes salários. Isso eu estou reproduzindo o que eu ouço, né? E fazer política séria também envolve reduzir, né, essas despesas. E aí sobra mais dinheiro para investir nos municípios. Não precisa ficar alugando sala aqui, nem sala colar. Ou seja, tem espaço para poder gerenciar e acomodar os servidores que querem trabalhar. Tem gente séria na administração, mas tem muita gente que não quer saber de nada. Se não quer saber de nada, vai jogar dominó, vai para casa, mas não leva o dinheiro público. Parabéns pelo programa, participantes da mesa, sempre com ótimas pautas de interesse da população. É o Rutinaldo Mesquita. A Nívia Cavalcante também manda aqui, dizendo que o programa está muito bom, com muitas pautas. Parabeniza a mesa aqui todo. O Reis está mandando um abraço, a Valéria acabou de casa, muitas pessoas parabenizando, né? Estamos chegando ao final do programa. O Douglas quer falar Não, é rapidinho. Quer falar sobre as novidades da TV Santa Cecília? Não, é muito rápido. Mandar um abraço à família Teixeira aqui, nossa co-irmã também. O Hora Geral é apresentado de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã na Santa Cecília. A partir de amanhã, dia 1º, vai ser transmitido também às 15 horas na TV Ilha do Sol, tanto no canal fechado como no canal aberto. E a partir também de amanhã, às 18 horas, na TV Vale das Artes, na cidade de Peruíbe. Você tem uma reprise também no Santa Cecília, né? E a reapresentação das 16 às 17 além do programa estar no canal do YouTube. O Macaé já esteve lá, o Filete também, e eu vou convidá-los mais uma vez, porque vocês são amigos e colaboram aqui na TV com esse espaço democrático do jornalismo da região. Macaé, o novo diretor da Regional da Força Sindical. Coordenador regional, olha a responsabilidade. Regional, mais uma, entendeu? Mais um desafio, mais né? Desafio. Tá tudo bem, volte sempre no programa e que a gente, que os funcionários da Cursan, da Codesave, enfim, não sejam prejudicados porque, na verdade, eles são os menos culpados dessa crise toda, né? É fundo de garantia que não foi depositado, férias que se deram errado e tal, e o funcionário às vezes está lá trabalhando, como o Douglas falou. Com certeza a maioria trabalha bem. Lógico. Trabalha bem, tem faxineiras, tem merendeiras, tem pessoal que trabalha na rua, enfim. Mas eles estão sendo prejudicados com essa crise aí em São Vicente, Cubatão, né? É muito difícil, né? É uma comoção violenta. Quando eles anunciaram isso aí, você não imagina como as pessoas ficaram, né? Era uma choradeira de homem e mulher que, cara, partiu o coração. Tem gente, tem trabalhadores, chegou a nosso cliente, trabalhadores que se tranca dentro do quarto em casa, não quer nem sair, sabe quanto dinheiro acontecer. É uma depressão violenta, certo? Então, a gente apela que os governantes comecem a pensar nisso, porque é o que eu repito, não estamos lidando com máquinas, estamos lidando com seres humanos, com pessoas, né? E quero agradecer a você também, Filete, pela oportunidade e também em nome do Sintracomos, né, e dos trabalhadores do setor da construção civil, montagem e manutenção industrial da Baixada Santista, mais uma vez, obrigado pelo programa e estamos aí à disposição, né? Nós que agradecemos a presença do comunicador Douglas Gonçalves, jornalista, e também do presidente do Sintracomos Macaé. Temos que encerrar. Um excelente dia para você e continue com a nossa extensa programação. Muito obrigado.